Que semana, hein? Quando eu digo assim, que semana, hein? Eu quero dizer, obviamente, que eu fiquei chocado. Principalmente com a semana do Donald Trump. Aquela história da separação das crianças dos seus pais. Aqueles que entram nos Estados Unidos e são presos, e aí eram separados dos seus filhos. Os pais iam para a prisão e os filhos ficavam dentro de uma jaula. Coisa de país rico, desenvolvido, civilizado, governado por um sujeito absolutamente insuportável. A gente fica se perguntando quem elegeu Donald Trump? Como pode a maior potência do mundo, a pátria de tantos prêmios Nobel, eleger Donald Trump? Donald Trump é tudo que não se pode querer da presidência de um país reacionário, ultradireitista, insensível, sem cultura. Um homem que não foi feito para negociar, para reger a complexidade de uma nação, um simplificador, um redutor, como se diz, um elefante numa loja de cristais. Não, mas os elefantes são seres absolutamente sensíveis. Trump é o pior do pior. O homem grosseiro, sem profundidade, sem conhecimento, a mais pura condensação de uma ideologia de ultradireita. E tem gente querendo o mesmo no Brasil. Tem gente querendo um candidato que defende a militarização das escolas. Já imaginaram? Escola militar para todo mundo. Os colégios militares do Brasil são bons, mas não é esse o fundamento da questão. O fundamento está em imaginar que um país fica melhor se ele estiver em ordem unida. Na verdade, o que está fermentando por aí é desejo de simplificação. É aquele pensamento que não se acomoda a essa desordem da democracia. É aquele pessoal que quer a ordem dos cemitérios, que quer a paz e a organização de coisas que não se movem. O Brasil é um país ultra complexo e com problemas enormes que passam todos pela desigualdade. Eu não vejo no pseudo-programa daqueles que querem simplificar nada que indique um combate à desigualdade. Eu vejo simplesmente um desejo de combater aqueles que denunciam a desigualdade, que criticam, que mostram que esse é o problema. Não vai ser, para usar essa expressão simplória, problemática, até criticável, não vai ser com um troglodita na presidência da República que vamos resolver. Não vai ser com defensores de preconceitos, machismo, homofobia, até racismo de vez em quando, ou muito, ou quase sempre. Não vai ser por aí que resolveremos. O modelo não é Donald Trump. Donald Trump não é exemplo para coisa alguma. Os americanos talvez até o considerem como um acidente de percurso. Talvez queiram se livrar dele o mais rapidamente possível. Por aqui tem muita gente que o admira, mas que não admite, o que ainda não diz isso em voz alta. Tem uma certa vergonha. Mas não vai demorar para começarem a cantar em prosa e verso, as façanhas de Donald Trump. Donald Trump,
que como outros, que como aquele ministro italiano fascista, quer apenas se livrar dos incômodos, daqueles que incomodam, daqueles que, com sua pobreza, sua miséria, seus problemas, atrapalham a paz das potências, a ordem das potências, os números das potências. Nós precisamos de justiça social. Sim, é esse o termo. Então, meus amigos, não é com Donald Trump, nem com um retorno a 1964 que avançaremos. Tudo isso me parece uma obviedade. Mas, nos tristes tempos que correm, obviedades não ganham audiência. O que ganha audiência é a simplificação.